acredito que a gente consiga terminar essa semana, no máximo até na quinta da semana que vem. Então, o material de aula de vocês já foi todo postado, não tem mais matérias além disso. Né? Eu fechei a janela minha aqui, não ia mostrar para vocês. Dá uma olhadinha no Moodle aí, vocês que estão com a internet boa, que a minha tá uma negação hoje. Tá? Essa semana a internet aqui em Balneário tá ridícula. Então, peço para vocês que estão com as janelas abertas aí, dá uma olhadinha no Moodle lá, já postei tudo. Né? A gente vai até a aula 14, que é a parte de funções. A gente vai aprender a plotar, vai aprender a manipular algum dado ou outro. Usar a função anônima, né? Que isso é importantíssimo aí para nós aí da parte de engenharia. E depois vamos brincar um pouquinho, manipular esses dados aí, como é que a gente faz para entrar numa tabela, pegar dados super simples, super tranquilo, né? E é aquilo que eu falo para vocês sempre, né? Quer ficar bom? Tem que treinar. A listinha tá aí, solta para vocês também. Já soltamos a fera aí. Cadê ela? Dá uma listinha para vocês aí. Então, dessa lista aqui, ó, com certeza o 4 a gente vai fazer junto. Eu vou ficar muito feliz se um de vocês aí tentar fazer a 4, tá? Aí vocês vão ter que consultar uma função que chama table para mostrar os resultados, né? Eu dou até o caminho das pedras, quem quiser, e marca um horáriozinho comigo na segunda, quem sabe você já resolve isso na quarta. Fica aí um desafio para vocês. Então, exercício 4, né? Vocês vão fazer aí uma questão prática, né? Isso aqui é um programa que utilizam-se aí, né, para ranquear as posições de concurso, né, trabalhar com dados, organizar dados. Então, a gente já está começando a pôr o pé lá naquela programação que tem mais a ver com Java, com internet, né? Questão de data mining. Obviamente, de que isso aqui é só a ponta do iceberg, tá? Essa coisa de data mining, de programação, de coleta de dados, trabalho de informação. E, nossa, isso vai ramificando, vocês não têm noção onde eu chego a parar. Chega a parar lá na inteligência artificial, é isso aí que é o suprassumo da coisa hoje. Então, inteligência artificial, aí é outra história, né? A gente não vai entrar aqui no curso sobre isso, tá? Não. Nós aqui vamos aprender só a trabalhar funções mesmo, como é que a gente usa e calcula. Diego, depois das 9, tá? Tira o horário do meio-dia até a 1 e pouco. E depois você pode me procurar, até as 4 da tarde, tá? Das 9 até o meio-dia e depois da 1h30 até as 4. Tá? Mas tem que avisar antes, senão eu arrumo outro compromisso, tá? Avisa, preferência avisa eu na manhãzinha, ou avisa no domingo à noite, à tarde. Geralmente eu não olho mensagem no domingo, tá, gente? Mas eu procuro ficar um dia longe do celular, tá? Mas só mandar um aviso, eu vejo de manhã na segunda, aí eu já te organizo, já te mando, devolvo a mensagem, a gente vai conversando. Tá, eu acho que a gente precisa tentar ficar longe do celular pelo menos um dia. Isso faz bem para a mente da gente. Então, o 4 fica aqui para vocês. Eu vou dizer para vocês quais são as funçõezinhas que vocês vão usar no MATLAB, né? Já vou mostrar aqui já. Eita, que programa é esse que você está aberto aí? Quem for fazer lá a disciplina no semestre que vem comigo, já vai, né, dar de cara com isso aqui, ó, lá no final do curso. Eu ensino vocês a programar, usar uma função aqui. Olha lá o que eu estou usando. Ó, basicamente for. Tudo que vocês aprenderam, ó. For, a questão aqui da alocação da memória, ó, o vetor aqui sendo criado, né? Olha aí ele sendo manipulado aqui, ó. Né? Então, gente, basicamente vocês aprenderam aqui é para usar na prática, tá? Então, quem for fazer essa disciplina que é instrumentação e controle de processo, né, vocês vão utilizar o que vocês aprenderam. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Vai, computador, ajuda, né? Tem dia que o computador não quer ajudar. Eu até tento ser rápido, mas ele não deixa.
muito afim de mostrar, não, cara. O MATLAB hoje está com muita coisa aberta aqui, o computador já não tá mais ajudando, tá na hora de trocar. É que o MATLAB, quando ele fica ocioso, né, ele tem isso de, para ele retomar o primeiro cálculo que você faz, ele leva um tempinho a mais. Depois ele deixa tudo esquematizado, né? E os próximos cálculos vão sendo mais rápidos. Não sei se vocês já repararam nisso, né? Quem tem uma máquina mais superior aí, tipo um Core i5 aí, já não vê tanta diferença, tá? Mas a minha é um Core i3, já esse tipo de coisa já começa a ficar visível, né? O computador ficando lento aí para fazer as coisas. E se a internet não estiver ajudando também, né? Aí tudo desanda, né? Como eu estou usando o Teams, né? Então o Teams todo o tempo tá aí, tá, manda protocolo de mensagem para a internet, né? Fica abrindo, fechando porta, é uma coisa que chateia. Os programas da Microsoft são muito, eles têm esse negócio de ficar trocando informação, né? Não acho isso muito legal. Acaba tomando muita memória, muita capacidade do processador. Não, realmente a Microsoft tá me irritando, gente. Sim, tem grupos que ainda não apresentou, mas aí a gente define tudo isso daí nessa semana e na próxima semana, tá, Mariana? Tem 3 grupos aí, se eu não me engano. Aí desses 3 grupos aí a gente mata isso tudo na semana que vem, tá? Porque é importante a gente terminar a matéria, aí a gente separa. Olha, um grupo faz vetor, outro grupo faz matriz e o outro faz função. Aí já tá certinho, aí finaliza tudo. Meu MATLAB hoje tá lascado, hein? Melhor fechar o MATLAB e ir pro Octave, que tá difícil hoje. Ah, ainda tá ocupado. Não saiu da tarefa ainda. Deixa eu bisbilhotar aqui e ver o que tá acontecendo pra tá tão lento assim. CPU nem tanto, memória. Deixa eu fechar essa internet aqui. Aí, agora foi. Foi? Não, não foi. Tá começando a deixar a gente frustrado, né? Vamos lá, vamos pra aula então. Na hora que ele resolver lá, ele mostra a resposta. Então a gente vai começar. Então, a listinha para vocês, né? Estou comentando aqui. Eu vou mostrar daqui a pouco, a hora que o MATLAB lá parar de travar, né? Eu vou mostrar daqui a pouco, talvez, que vocês vão precisar. Mas já podem ir anotando aí, a funçãozinha se chama table, tá? E a gente precisa usar uma que chama non-zeros, né? Vocês vão ter que retirar os espaços vazios do vetor para dar certo esse programa. Então, table e non-zeros, né? Deixa eu ver se é non-zeros mesmo ou se era outro nome. Ainda já a gente confere. Aí o MATLAB jogando a figura aí do cálculo que ele fez lá. Demora um pouquinho mais, gente, porque aquilo ali, na verdade, é o resultado de uma EDO, tá? Você tem aí uma EDO sendo resolvida, olha que legal que fica. Ó. Isso aqui é um sistema com oscilação, né? É um sistema massa-mola que vocês vão ver muito aí nas mecânicas da vida aí, tá? E é equação diferencial de segunda ordem. Isso aqui é a resposta desse sistema massa-mola, né? Quando ele é perturbado, né? Você perturba o sistema massa-mola, ele leva um tempo para voltar ao normal, né? Então isso daqui depende uma constante que a gente está chamando de psi, né? Que é a letra grega. Então você veja aqui que você mudando esse valor, esse parâmetro, né? Esse parâmetro dá para controlar em laboratório, inclusive. Você tem uma resposta diferente aqui à oscilação, né? Ao sinal. Isso tudo vocês vão aprender. É cálculo 4 na veia de vocês. Então, tudo que vocês estão aprendendo aqui, vocês estão mostrando para vocês aqui que vocês vão usar na disciplina.
Você está em Balneário, Raíssa? Quem está em Balneário aí? Tá todo mundo em Balneário, tá com problema na conexão, pelo que eu estou entendendo. Goiânia, tá um pouco mais longe. Então, outra opção. Se não está em Balneário, está usando Net Claro. Se estiver usando Net Claro, tá explicado. A Net Claro tá uma negação. Ah, não falei? Duas opções aí, né? Fazer um FTA aí. O FTA que o pessoal chama lá na indústria de Fault Tree Analysis, né? Esse é o tal do FTA aí. Então, por enquanto, no nosso FTA só tem duas opções. Ou você usa net ou você tem balneário. Então, tá explicada aí uma das origens do problema. Então é isso, pessoal. Vocês vão utilizar quatro aqui, tentem resolver. Vou pôr como desafio para vocês. Isso é muito legal quem tentar fazer. Depois a gente vai fazer junto. Então a melhor maneira de aprender é assim. Tenta fazer, não conseguiu. Na próxima aula da semana que vem a gente faz. Os demais aqui tem que ir caprichando, né? Depois que vocês fizer aula de matriz hoje, vocês façam a parte de matriz. E aqui, ó, tem lá do exercício do Chapra, tá? Tem Chapra para vocês. Vamos pegar lá a biblioteca universitária. Já ensinei como fazer, tá numa das minhas aulas aí. Entrem lá, olhem nos exercícios lá, deixei a página para vocês aqui e façam pelo menos esses aqui, tá? Mas não é para ficar copiando, tá, gente? Não é para copiar a resposta, tá? Eu sei que o Chapra tem manual de resolução, mas quem fizer isso está se enganando, né? Vai chegar uma hora que você vai precisar e você deixou passar a oportunidade de aprender. A Vivo, né? Eu sei, eu tenho dois chips no celular, a Vivo e a Claro. Nenhum tá prestando. Está começando a me preocupar já. Né? Esses ataques hacker que estão acontecendo no mundo inteiro, vai saber se já não é isso, né? Então é isso, gente. Tá lá. A lista da segunda parte tá aí para vocês. Né? Vamos ter bastante coisa para brincar. E agora, né? Deixa eu só ver aqui no MATLAB, mostrar a tabelinha para vocês, né? Antes de começar. Vou fechar isso aqui também, que não vai precisar. Ixi, o MATLAB tá devagar, quase parando. Deixa eu ver, table. Deixa eu ver se ele já chama a função aqui. Sim, então é table mesmo. Aí quem quiser procura nesse More Help aqui, tá? Dá lá no More Help, dá uma olhada, né? Veja sobre a função. Eu vou falar sobre ela quando a gente estiver usando, mas quem quiser fazer o exercício 4 antecipado, faz isso. E deixa eu ver se tem non-zeros, né? Non-zeros, não lembro como é que escrevia. Era junto, era separado, vamos ver se tem. Sim, e é essa non-zeros aqui, tá? Aí entra lá, você entra aqui no More Help, dá uma olhada, tente entender, né, pelo próprio help do MATLAB. E aí é isso daqui que você vai precisar para fazer aquele exercício lá, além do que vocês já aprenderam de decomposição de vetor, de ordenação de vetor, né? Então vocês vão precisar de tudo isso aí. Então essas duas funçõezinhas mais aquilo lá, vocês podem sim conseguir fazer o exercício 4. Então vamos aqui. Vamos começar a aula de matrizes, o básico, né, de matriz. Aqui, a matriz que mais pega para vocês vai ser o próprio conhecimento, né? O próprio conhecimento a respeito de matrizes. Né? Programação nem tanto. Vocês vão ver que para trabalhar com matriz é um for dentro do outro. Então, é aquela história da varredura, né? Um segura e o outro bate, né? A gente já conta essa história. Quem que segura, né? O I segura e o J bate, né? Então, enquanto o I segura ali a linha ou a coluna, o J vem, né? E bate. É aquela coisa briga de rua, né? Tem um for dentro do outro, né? E dependendo da situação, três for, né? A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, aí, matrizes, né? Para quem aí nasceu aí nos anos 2000, né?
Deixa eu ver, provavelmente possa ter gente que nasceu aqui nos anos 2000, já que vocês estão na primeira fase. Né? O filme da época era Matrix, né? Então, na verdade, eles falavam que tudo dava para colocar dentro de uma matriz, inclusive, né, a própria realidade, né? E não é mentira, é verdade isso, né? Tudo dá para você codificar dentro de uma matriz, absolutamente tudo, né? Então, veja a importância que isso tem, não só para engenharia, né, mas como para o conhecimento como um todo, né? Se a gente for pensar que tudo no universo é emissão de dados, né? É o controle e a emissão de dados, né? Onde o único delete absoluto é o buraco negro, né? Então dá sim para pensar nessa ideia de matriz aí com tranquilidade. Foi muito brilhante esse filme. Vocês que nasceu na década de 90, tranquilo. Agora, quem nasceu na década de 80, que nem eu, né? Aí tem outras lembranças aí. Mas esse filme Matriz foi brilhante, por isso que eu tô colocando essa capinha. Então, gente, matriz nada mais é do que vocês aprenderam comigo, né? Nada mais é do que o quê? Um vetor, né? Ela é um vetor, ela tem que ter pelo menos mais de uma dimensão na linha e na coluna para ser matriz. Se ela tiver uma dimensão ou na linha ou na coluna, ela é vetor. Né? Então, se ela tiver mais de uma dimensão em ambas as linhas e colunas, aí ela já é considerada matriz. Né? Então, aqui você pode ajustar, né? Você pode alocar dados ou organizar dados, né? De forma que eles tenham alguma semelhança entre si. Né? Esses dados estão aqui ou por natureza, né? Eu sempre falo para vocês, ou por alguma função, alguma afinidade, né? Uma função matemática que relaciona esses dados. Então, isso é interessante a gente ter em mente, porque tudo dá para a gente pôr então dentro de uma matriz aí. E aí você já sabe como funciona, né? Bem parecido com o vetor. Se a gente dá o endereço, né, desse dado, eu consigo ir lá e pensar esse dado, pegar um dado específico por aqui, né? Então, aqui a gente vai usar basicamente o i para controlar as linhas, tá? A gente tem que adotar aqui tem que adotar um critério, senão vira bagunça. Que critério que é esse, né? É que nem quem que é positivo e quem que é negativo. Gente, é arbitrário, mas a gente adota aqui. O núcleo, né, das substâncias é positivo, os prótons são positivos, e os elétrons, né, que são as entidades que conseguem ter o trânsito aí entre os átomos, né, a gente considera negativo. Então, é simplesmente uma convenção. E a gente vai adotar aqui para linha, né? Linha, ela varia nessa posição aqui, né? Linhas, isso aqui é uma linha, 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 linha. A gente vai adotar aí e J para coluna, tá? Então tenham isso em mente. Então, daqui a pouco eu sei que vai ficar um pouco confuso, né? E é mesmo confuso, é natural sentir confusão quando está trabalhando com isso, tá? É porque a mente ainda não está treinada. A hora que ela já ficar um pouco treinada, vocês já vão bater o olho aqui e já vão resolver esses problemas, sem muita confusão, né? Como que a gente faz para criar uma matriz, então, né? Aquela historinha, né? Vocês vão precisar de um for, pelo menos, para começar a criar a sua matriz, ou você usa o function lá, do jeito que eu ensinei, e já pede para a pessoa colocar a matriz inteira. E aí não pode se esquecer de colocar um if na arguin, um error, né? Para fazer o quê? Para garantir que ele vai colocar na forma matricial. É igual vocês faziam para garantir a forma vetorial, tem que fazer para matricial. Ou então você usa um for para fazer isso. E agora o for você vai dar dois endereços, né? Declaração de variáveis, se fosse, né, um programa relacionado aí mais a Fortran e C, né, você teria que dizer lá que tamanho que é essa matriz. Aí você chuta, né? Você já está fazendo a alocação da memória aqui. Você chuta lá 50-50, né? Geralmente as matrizes não passam mais de 50 dados, né? É muito difícil você trabalhar com isso daqui. E quando tem que trabalhar com mais dados do que 50, geralmente é feito de forma automática, né? Esses dados são coletados de forma automática, não é ninguém que vai ficar lá com um dado por dado. E aí, quem que são os controladores? A gente precisa saber os tamanhos, né? Tamanho da linha, tamanho da coluna e o I e J. Né? I e J vão fazer essas varreduras, né? O I segura, o J bate. Aí você tem que perguntar, né? Quantas linhas tem essa matriz, né? Você tem que definir a dimensão da matriz. Como é que você vai definir? Tem que falar, né? Qual que vai ser a dimensão dela. O número de linhas e o número de colunas. Então, leia N e leia N. E aí você usa o for para fazer isso. Né? Vocês já sabem fazer. Então, eu faço aí variar de 1 até M, né? Depois faço o J. Então aqui o I segura e o J bate, né? O J sai varrendo. Então, o J faz o corredor polonês aqui. Né? Então o J varia de 1 até N, né? Então escreva
é que vocês vão usar o input, né? Joga lá para dentro da matriz e faz essa, né, coleta de dados assim, I e J, né? O A é a sua matriz, o I e o J vão variar de acordo com o laço for. Próximo I, próximo J, isso aqui vocês já sabem de imediato como escrever. Tá? Depois tem que pedir a outra matriz, né? Uma outra matriz, se for o caso, né? A gente aqui no caso estava fazendo a matriz A. Acho que tem um slide sobrando aqui. O que aconteceu aqui? Ah, tá. Não tem um slide sobrando não. Aqui é a saída de dados. Você escreveu a matriz, agora você quer mostrar a matriz. E a saída de dados, ou vocês usam um DISP, né? O DISP mostra a matriz, ou vocês peguem e utilizem essa estrutura aqui, que vai construir a matriz ponto a ponto. Aí vocês colocam, escreva aqui o DISP. Então, olha só. Isso aqui é o básico para a gente poder começar a trabalhar uma matriz. Eu preciso da entrada de dados, eu preciso da saída de dados. O que mais que a gente precisa, né? Tem uma matriz aí que é muito importante para trabalhar com cálculos no geral, que vocês sabem da álgebra, né? Que é a matriz identidade. Né? O que é a matriz identidade? A matriz identidade é aquela que a diagonal dela é só uns, né? Você vai ter sempre uns ali, que é o elemento neutro desses processos de multiplicação e divisão. E o restante, né, acima e abaixo dessa diagonal, é preenchido com zeros. Então, como é que a gente faz para construir essa matriz diagonal? O que vocês acham? Como é que a gente faz para construir essa matriz diagonal? Agora, com o que vocês aprenderam a fazer ali na entrada, né, vocês têm que dizer, né, que somente a diagonal pode ter dado, e o dado é 1. O restante é zero. Quem tem ideias aí para a gente escrever essa matriz? Quem tem alguma ideia aí? A gente vai continuar usando o I e o J, né? O I segura o J bate. E matriz A, N vezes N, né? Tem que ser a matriz de identidade, ela tem que ser o quê? No M não pode ser diferente do N, ou seja, ela tem que ser quadrada, né? Mesmo número de linhas é igual ao mesmo número de linhas é igual ao número de colunas, né? Então a matriz de identidade ela tem que ser quadrada. Então você força, né? Você vai fazer lá uma entrada de dados que a pessoa não pode digitar uma dimensão diferente da outra para linha e coluna, né? Só que tomar esse pequeno cuidado aí também. O que vocês estão vendo de comum aqui? O que tem de interessante nessa matriz? Pessoal, qual que é o elemento que está aqui? Né? Se a gente fosse olhar, ele é o endereço dele, ele é o A11, né? E esse cara aqui? É o A22. E esse cara aqui, o A33. E esse aqui, o ANN. Então, olha só. E os demais? Os demais aqui tem, por exemplo, sei lá, o A... Vamos pegar esse cara aqui. É o A21, né? Ele é a segunda linha, primeira coluna, né? A21. E esse daqui? Sei lá, o AN1, né? O que tem aqui o que tem em comum, né? Qual que é a relação que essa matriz de identidade tem? Vamos começar a brincar aqui já para vocês aprenderem a trabalhar as demais que vão vir aí. Alguém quer chutar uma ideia aí? O que vocês acham que vocês vão usar para fazer isso? Né? Primeiro é identificar um padrão. O padrão a gente já identificou, né? A diagonal, o N é igual ao M, né? Ou seja, os dois são iguais. E o que não é a diagonal é diferente. E que é isso, então? Eu sei que vai ter um for ali para fazer varredura, né? Segura outro blat. E vai ter o que mais? Eu tenho que decidir se eu vou pôr 1 ou vou pôr 0, né? Quem que faz isso pra gente? Quem que vai fazer isso pra gente, já que eu tenho uma estrutura de decisão? If else. Hoje vocês estão devagar, hein? O que está acontecendo aí? A internet? Então, vamos lá. Né? O que a gente precisa, né? A gente sabe que ela só tem uma dimensão, então basta coletar um dado só, I e J, né? E uma matriz aí, sei lá, até 50.
Então, quantas linhas tem a matriz, né? Leia N, vai ser o número de linhas, vai ser o próprio número de colunas. E aí, é aquilo que eu falei para vocês, né? Fazer uma estrutura de varredura, né? Porque tem que, enquanto uma linha, né? Ela está segura, a coluna vai sendo preenchida pelo J, e aí eu faço o teste lógico, né? Então, quem que é os elementos que controlam essa matriz? I e J. Então, se o I é igual a J, a gente faz o quê? A gente adiciona 1. Para qualquer outro cenário que não seja esse, a gente põe 0. Fim do C, próximo J, próximo I. Então, simples assim. Né? Tentem construir aí no programa de vocês, na sequência. E aí, né, para mostrar a matriz, ou vocês façam aí da forma que for mais adequada, né? Se vocês acharem melhor. A gente pode escrever esse programa diretamente no prompt de comando, não precisa nem salvar isso, né? Não precisa nem salvar esse script tão simples que ele é. Então, isso daqui é o básico do básico, né? Vamos fazer isso aí, né? Já que a gente tem um pouco mais de tempo, né? Não precisa ficar apavorando também. A gente vai aos... Que agora eu quero que vocês ponham a mão na massa, porque não adianta ficar olhando para o slide, né? E não vir aqui treinar. Então, o que a gente vai fazer? Vamos escrever, só que se eu não quiser criar um script, se eu errar alguma coisa aqui já era, né? Então tem que ser perfeito desde o início, mas a gente quer fazer uma coisa bem simplesinha, né? Então, acho que é melhor a gente criar o script, né? Porque aí se eu errar aqui, aí vocês vão ficar bravos comigo. Então, vamos lá, vamos colocar aqui. Eu acho que eu já tenho isso pronto, tá? Deixa eu ver, a gente já deve ter isso pronto. Vamos lá, colocar no diretório que eu trabalho aqui com vocês. Aquela mesma história, até vocês aprenderem isso também. Né? Muitos de vocês eu sei que está salvando direto aí no MATLAB mesmo, no diretório que o próprio MATLAB põe. Mas eu não, porque eu não quero misturar as coisas. Então, eu tenho que fazer isso toda vez. Só tem uma matriz aqui e o outro ali já está resolvendo um exercício de vocês. Então, eu não vou mostrar não. Não lembro o que era esse matriz P, se era isso, né? Opa, esse aqui já é o próprio código da multiplicação. Deixa pra lá. Então, vamos colocar aqui, né? Matriz identidade, né? Matriz identidade. O que a gente vai fazer? A gente precisa saber o tamanho dessa matriz, né? Então, vai lá, input, né? A matriz. Informe, sei lá, pergunta mais. Informe a dimensão da matriz. Aí coloca aqui para a pessoa, né? Saber que a matriz tem que ser quadrada, né? Fica um recado para ela aqui. Se não for quadrada, você vai errar, né? Tem que ser a matriz quadrada. Então, n input, informa a matriz quadrada, a gente vai fazer um for, né? E esse for vai ser o que? De 1 até o próprio n, né? De 1 até o próprio n, depois o for vai ser de j de 1 até o próprio n. Opa, até o próprio n, né? E aqui eu faço o que, né? O que eu coloco? Aqui eu coloco I e J, né? Que são as posições que vão ser preenchidas. E aí, né? Estou fazendo isso daqui da forma mais arcaica, tá, gente? Input, né? Informe o elemento, né? Informa o elemento da matriz. Informa o elemento, né? Que elemento que é? Aí a gente pode fazer umas jogadinhas aqui, né? A gente pode fazer para mostrar isso, né? Senão vai ficar muito confuso aqui na tela para a pessoa, né? Então, informa o elemento, forma o elemento dessa matriz. Vamos ver como é que vai dar para sair bem aqui. Então, A. Deixa eu ver se ele vai aceitar isso, né? Forma o elemento da matriz. Talvez o MATLAB não aceite aqui no input.
se ele vai aceitar isso. Eu acredito que não. Não estou lembrado se ele aceitava. Então, um end para esse fora, um end para esse fora aqui. E aqui a gente vai fazer simplesmente uma coisa rápida, né? Para não ficar demorando, de espiar. Pronto. Aí já vai mostrar aqui a matriz. Depois a gente melhora, né? Faz aqui a parte de cosméticos aí. Então ele está deixando vermelhinho aqui por quê, né? Ah, a matriz é aquela história da alocação, né? Alocação. Aí a alocação, o que a gente faz, né? A gente coloca zeros, né? Zeros, né? A igual a zeros, a N, N e N. Vai criar aí pra gente a alocação resolvida essa questão. Vamos rodar e ver o que dá agora, né? Vamos ver se ele vai aceitar isso aqui. Eu não tô me recordando. Meu MATLAB tá uma beleza. Vai, MATLAB, vai. Forma a dimensão da sua matriz. Vamos pôr uma 3x3 aqui, né? Para não ficar demorando muito. Não, ele não vai aceitar isso aqui. Não consigo fazer. O que eu poderia fazer aqui, para que aparecesse na tela bonitinho, né? Seria colocar um DISP aqui, mas eu acho que vai ficar mais confuso ainda. Vamos tentar. Então, forma a dimensão da sua matriz, uma 3x3, rapidinho. Informe o elemento da matriz, né? Ou seja, né, a gente vai ter que ir acertando isso daqui, né? Então, sei lá, eu vou colocar 1, depois eu vou colocar o 2, 3, 4, 5, 6. Aí constrói a matriz pra gente, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Isso aqui seria a construção básica de qualquer matriz, né? E a gente tem que fazer agora a questão Professor, automática, né? mas uma matriz quadrada, né? Mas uma matriz A matriz quadrada, você básica do diz, né? básico. Porque Agora a gente vai colocar a identidade, né? E aí simplesmente a gente faz o quê? A identidade. Até salvei com o nome errado aqui, né? Eu estava pensando na identidade e fazendo a outra, né? Então, na verdade, isso aqui é para qualquer entrada de matriz, né? Se a gente queira fazer. A identidade, a gente vai fazer o seguinte, eu vou mudar esse nome aqui. Eu estou acabando confundindo vocês aqui. Então, peraí. Entrada de matriz, né? E agora a gente vem aqui e faz a identidade propriamente dita, né? Vamos criar a identidade aqui. Só que tem que mexer lá naquele código, né? Aí eu tenho que pedir um N aqui, depois eu tenho que pedir um outro M. Então aqui o que eu vou fazer para a identidade? Eu posso manter isso e aqui eu ponho o if else. Tá? O que a gente tinha? If o A o I for igual ao J, né? O que a gente faz? A gente coloca o A e J como sendo 1, né? Para qualquer outra condição que não seja essa, o A e J, depois eu vou consertar a outra lá. A e J é igual a 0. Ora aí, por quê? Porque faltou meu end, né? Faltou o end no if else. Pronto. Então agora ele tá, né? Tá pronto. Esse sim, né? Vamos salvar como identidade, né? Só se a gente for lá, superpõe a outra lá. Então, se a gente rodar aqui, basta só dar a dimensão, né? Forma a dimensão da matriz quadrada, é uma 3. Pronto. Aí criou a nossa matrizinha identidade. E agora o que vocês precisam fazer? Dar uma melhorada aqui, né? Com cosméticos, né? Aí agora se vocês quiserem brincar com disp ou com fprintf, aí fica à vontade. Dá o dispiar aqui, né? Você pode colocar um disp aqui, né? Sei lá, para dar uma mensagenzinha, né? É, né?
dois pontinhos aqui, brincadeirinha aqui, né? Então eu costumo fazer isso aqui, ó, com disk. Né? O que ele vai fazer, né, com isso daqui? Ele vai colocar uma linha em branco, né? Como se eu estivesse mostrando um espaço vazio, né? Então vai ficar mais bonito aqui na tela, não vai ficar essa coisa, né? Aí é cosmético, tá, gente? Então, vou rodar aqui, forma dimensão, vou pedir uma matriz agora no 5x5. Ó. A matriz de identidade é tá. Então, vocês usam isso daqui. Né? Ficou mais apresentável, né? E a entrada da matriz, né, que eu nem ia fazer, né? A gente tem que corrigir uma coisa aqui, né? MN, porque agora é uma matriz que pode ter qualquer dimensão, né? Então, tem que colocar mais um input aqui. Informe a quantidade de colunas. Quantidade de colunas. Vamos. A quantidade de linhas e quantidade de colunas. Então, aqui a gente tem que colocar, né? Não importa a ordem aqui, tá, gente? Se vocês colocaram M no lugar de N, tanto faz. É só tem que lembrar que isso aqui é coluna agora, né? Então, aqui informa o elemento da matriz. AIJ de espiar. Isso. Tá, conforme, vamos fazer uma matriz bem pequenininha aqui, só para ver que funcionou. Né? Informa a quantidade de colunas. Então, aí você vai ter que ir sabendo, né? O que ele vai fazer? Ele vai segurar a linha e variar a coluna. Então, todos os primeiros elementos que eu estiver pondo aqui, né, vai ser quem? Sei lá, o elemento A11, depois o A21, depois o A31, né? E vai para o próximo agora, sei lá. E aí vai por último, né? Então, 1, 3, 4, 2, 6 e 8. Então, isso aqui, depois a gente vai... Depois eu lembro que tinha uma forma que eu fazia esses dados aparecer na tela aqui. Só agora eu não me recordo como que eu fiz isso da outra vez. Que dava para você ver exatamente a posição aqui, né? Do número que você ia digitar. Ah, dava para fazer isso aqui. Ah, só inserir mais uma linha, mas agora eu não me recordo como que eu fiz isso da outra vez. Depois eu dou uma olhada aqui se eu acho como é que eu fiz, e amanhã eu mostro para vocês, tá? Porque aí fica mais fácil, fica mais visual aqui pro pessoa que está digitando, né? Controlar aqui que dado que ele quer, né? Que apareça na tela. Então aqui a gente tem que fazer essa ginástica mental, né? De saber que o dado que eu estou digitando até o terceiro dado é a linha e depois ele vai para a segunda linha, tá? Vocês querem esse código aí para vocês? Esse aqui eu vou deixar porque eu vou procurar como que eu fiz da outra vez. Mas a identidade já vou dar para vocês aqui. Vou ficar muito feliz se alguém chegar amanhã e falar, professor, você pode fazer isso aqui daquilo. Então a identidade tranquilinho. Vocês tentem no de vocês aí. Se alguém deu alguma coisa errada, é isso aqui só que a gente está fazendo. Tá? Não tem segredo não. Vamos adiantar aqui, né? Tem como melhorar essas coisas aí, gente. Cosmético é uma parte assim que tem. Dá para você passar o dia mexendo fazer cosmético no teu código. Isso acontece. Agora minha memória falhou mesmo. Eu não consigo lembrar o que eu fiz, que eu colocava, aparecia o I e o J lá para a pessoa não errar. Não consigo lembrar. Não era DISP que eu colocava, eu acho que era no próprio input mesmo, mas aí tinha que fazer um esquema no input lá. Tem que olhar o help do MATLAB, né? Quando você não lembra das coisas assim, você vai lá e olha o help do MATLAB e ele te ensina como mostrar um dado ali na tela.
Deixa eu só fazer um pequeno teste aqui. Deixa eu ver se já funciona aqui. Não sei se vai funcionar, mas vamos ver. Não, IJ não vai mostrar. Deixa eu só olhar se vai funcionar isso aqui. Vai dar certo, vamos tentar. Não, realmente não é isso. Depois eu olho isso. Não me preocupar com isso agora. Vamos ver então a questão da multiplicação de matriz, né? Que é o que falta para a gente encerrar essa aula, né? Que é o básico do básico de matriz que a gente está vendo hoje. É como que pelo menos a gente trabalha com isso, né? Na verdade, a gente andou aprendendo a multiplicação de matriz aí de várias formas, né? Agora a gente vai ver a forma mais arcaica que tem, né? Não é a forma arcaica, né? Os primórdios aí, que vocês estão vendo aqui, é os primórdios da programação, né? Na época que não tinha assim, tinha muita limitação de memória de computadores, né? Então, isso aqui é os primórdios né? E isso daqui é a base de todos os programas, né? Depois disso foi se evoluindo, mas a base ainda é isso daqui. Com isso aqui você consegue programar em qualquer linguagem, né? Por isso que a gente está focado nisso. Então, olha só, produto de matrizes, né? E se a gente quiser fazer um código que vai fazer a multiplicação de matrizes? Já que isso, né, vocês sabem, né, da álgebra linear, isso daí segue um protocolo, né? A gente tem um protocolo para multiplicar matrizes. Que protocolo é esse? Né, geralmente você fixa o número de linhas e multiplica pelo número de colunas, né? Então, ou seja, se você tem uma matriz, essa matriz aqui, ela é uma 2 linhas por 3 colunas, e essa matriz aqui, ela é uma 3 linhas por 2 colunas, né? Pelas propriedades da multiplicação, a gente sabe que vai dar certo. Por quê? Porque o número de linhas aqui é igual ao número de colunas aqui. Então, essa seria a restrição, né? Se não for igual, o número de linhas igual ao número de colunas, não tem como multiplicar a matriz. A multiplicação, ela é impossível. Nesse caso aqui, dá bom, né? A gente sabe o que vai acontecer. Então, como é que eu faço? Eu vou pegar essa linha inteira e multiplicar por essa coluna aqui. Isso vai gerar o primeiro elemento aqui da nossa matriz produto. Depois, essa mesma linha fica travada na linha, né? Enquanto eu não fizer linha por todas as colunas. Então, trava essa linha aqui, multiplica por essa coluna aqui. Trava essa linha aqui, multiplica por essa coluna aqui e obtenho o elemento, o A12, né? Depois né, que eu terminei de fazer esse processo, eu vou para a próxima linha. Então, eu travo essa linha aqui, multiplico por essa coluna aqui, vou obter esse elemento aqui, depois ela por ela aqui, obtenho esse elemento aqui. O que quer dizer ela por ela, como eu falo, né? Isso por isso. Eu vou fazer a multiplicação, né, da forma como se fosse um somatório, né? E aí vem a ideia de somatório na cabeça de vocês já sabem que estrutura que vocês vão usar. Quem que faz somatório em programação? É os acumuladores. Então, vocês vão precisar, além do for, né, para fazer o seguro e bate, né, o i segura, o for e o j bate, vocês vão precisar acumular essa multiplicação. Então, como é que funciona isso? É isso vezes isso, 2 vezes isso, né, e 3 vezes isso. Soma tudo, né? Multiplica item a item, né? Esse elemento aqui, o A11, pelo A11 daqui. Depois, esse elemento aqui, o A12, pelo elemento aqui, o A21. Depois, o A13 pelo A31. Né? E aí, multiplica e depois soma, né? Faz o somatório disso aí. Aí, você obtém o valor do elemento aqui. Que na prática vai dar isso, né? Se vocês fizerem agora aí. Rapidinho, como é que a gente faria isso aqui, né? Só para checar, né? Será que o professor acertou, errou? O que ele arrumou aí, né? Então, vamos pegar aqui, que elementos que são lá? 1, 2 e 3, né? É um vetor. E eu vou multiplicar o quê? Pelo outro ali, que é quem? Que é linha por coluna, né? Então, eu vou multiplicar aqui por 7, 9 e 11. Só que assim não vai dar multiplicação, né? Então, eu tenho que fazer o quê? Tem que fazer ele virar uma coluna, né? Então, ficou uma linha por coluna. Coloquei o apóstrofo aqui e já faz a coluna.
Então, vamos ver quanto que dá isso aqui. Né? Esse elemento aqui vai ser o A1 lá, né? O produto, né? Produto 1 lá. 58. Bateu? Bateu. O senhor não errou. Então, o que mais que a gente tem aqui, né? Agora a gente vai pegar essa daqui por essa daqui, né? Então faz lá. Vocês vão ver que vai bater. Né? Vai dar 58, 64, 139, 154. Então isso aqui é só para a gente brincar, né? Só para fazer um testezinho rápido. Ou se você quisesse, né? Você poderia vir aqui, escreva a sua matriz inteira, né? Vamos lá escrever a matriz inteira. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Opa. 4, 5, 6. Dá um Enter aqui na matriz, né? Para você ver que ela ficou certinha. E depois B é igual ao quê? É igual a 7, 8. Próxima coluna 9, 10. Próxima coluna é muito fácil de errar, tá, gente? Nessa hora. 11, 12. Quando você está digitando dado a dado assim. Então, você confira, né? Confira se ficou do jeito que você queria. Então, é isso aí, isso aí. Aí faz o quê? A vezes B. O MATLAB já vai, né? Já vai entender, né? Ele já tem esse algoritmo, já está internamente instalado aqui. Então, ele já vai multiplicar para você. Vai fazer tudo que a gente vai aprender aqui. Então, tá lá. 58, 64, 139, 134. Então, esse algoritmo já é interno do MATLAB, mas a gente vai entender como ele funciona, tá? A gente vai criar esse algoritmo como se você estivesse programando para o MATLAB, né? Alguém pediu essa tarefa para você e você tem que criar uma função que faça isso, né? O MATLAB já reconhece, a partir do momento que você dá um A vezes B aqui, ele já reconhece que é multiplicação de matriz. Mas a gente vai aprender a fazer isso agora. Então a gente tem que fazer o quê? Tem que achar os padrões aqui, fora os que vocês já sabem lá da álgebra linear, que vocês aprenderam aí no início do curso. Então, a primeira coisa que a gente identifica, né? Que o número de linhas tem que ser igual ao número de colunas, né? Então, aqui, ó. Isso aqui é igual a isso daqui. Então, olha. Então, a sua matriz produto vai ter o mesmo número de linhas da primeira matriz e o número de colunas da segunda matriz. Então, isso aqui já é um padrão que a gente identificou. Então, a gente vai chamar de M e N, né? Número de linhas da primeira matriz de M e o número de colunas dela de N, né? E aí, como a gente sabe que o número delas tem que ser igual, né? Então, a gente chama essa daqui, né? De N e isso aqui de P. E aí, no final das contas, tem que ser N vezes P. Isso aqui é nomenclatura, tá, gente? Por que eu estou fazendo dessa forma? Para vocês verem como que vai ficar dentro do algoritmo, né? Tem uma relação entre esses dados de dimensão aqui. Olha só, o M da primeira matriz, número de linhas. Então, o número de linhas dessa matriz aqui, né? O número de colunas dessa matriz aqui é igual ao número de linhas dessa daqui. Ela não é? 3 colunas aqui, 3 linhas aqui. Então, eu posso simplesmente replicar esse dado aqui, né? E o que vai determinar aqui, né? Vai ser o M e o P. Por quê? Porque o número de linhas aqui é igual do A e o número de colunas aqui é igual de P. Então, M e P. Por isso, então não tem segredo nenhum aqui. Vamos supor que você faça aqui, né? A sua matriz A, ou se melhor, a sua matriz B, né? Sua matriz B é igual à própria matriz B, né? Só que eu vou adicionar. Onde que a gente parou? 7, 8, 9. 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? 13 e 14. Vamos supor que eu estou criando mais uma linha lá. Coloquei mais uma linha nessa matriz. E já estou atualizando lá dentro da memória. Já fiz isso aqui, eu estou atualizando. Olha lá. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Agora, se eu for tentar multiplicar, o que ele vai dizer para mim? Esse erro aqui, ó. Quero chamar a atenção de vocês. Vocês viram e mexe, vocês obtêm esse erro aí nos programas de vocês. Olha lá, error using multiplicação. Olha lá, ele coloca aí esse winner metric dimensions must agree. O que ele quer dizer para a gente? Né? Que as dimensões internas da matriz têm que ser concordantes, né? Tem que estar em acordo, né? Elas têm que bater. Então, quando vocês obtiverem esse erro aqui, vocês saibam que vocês estão multiplicando coisas que não têm a mesma dimensão. Não dá para multiplicar. Por quê? Porque agora a sua matriz A, olha lá,
colocar o comandinho do size, né? Size A. Olha lá, o que ele devolve para a gente? 2 linhas, 3 colunas. E agora coloque aqui size B. Ele volta para a gente 4 e 2. Ou seja, o número de linhas aqui teria que ser igual ao número de colunas, né? O número de linhas teria que ser igual ao número de colunas. Sim, já está batendo, né? Está batendo o número de linhas aqui. O número de linhas é igual ao número de colunas. Ah, tá. É exatamente esse erro que ele voltou aqui pra gente, ó. Quer dizer que o produto interno das matrizes não estão em concordância. Ou seja, falta uma casa ali, né? Falta uma linha aqui nessa matriz para a gente poder multiplicar, mas não vai bater. Então esse é o erro comum que a gente encontra quando a gente tenta multiplicar uma coisa pela outra, né? Que não esteja em concordância. E agora começa a ficar mais evidente, né? Qual que seria a utilidade desse tipo de função interna, né? Que é o size aqui, né? Então você pode colocar, por exemplo, né? Quando você quiser fazer uma multiplicação e garantir que vai ser satisfeita uma condição, você coloca um if else e brinca com o size, né? Brinca com esses sizes aqui, né? Esse aqui é o size, é um vetor, né? Voltou um vetor para você. Aí você brinca com os elementos desse vetor. Dá para a gente poder usar essa ideia lá dentro do código que a gente vai aprender. Então, continuando aqui nessa jogada, né? Esse entendimento nosso aqui, deixa eu ver que horas são. Não dá tempo da gente terminar isso aqui. Eu vou precisar do quê? Né? Para poder começar a executar esse código, eu vou precisar da matriz A, matriz B e da matriz produto, que eu vou chamar de C. Né? Então, a matriz A, B e C. A matriz C vai ser o nosso produto. Então, eu vou precisar de 3 coisas. Né? Eu vou precisar, se eu estivesse declarando, né? Eu vou dizer que a matriz A, 50-50, a B, 50-50, e a C, que é o resultado, né? Pode ter no máximo aí 50 elementos, né? Na linha e na coluna. E eu vou precisar das dimensões, né? Que são todos números inteiros. Eu vou precisar do quê? Eu vou precisar do n, né? Que é o número de linhas da matriz A, o n, número de colunas da B. O n não, o número de... O p é o número de colunas, tá? O p é o número de colunas e o n é o quê? É a parte interna da matriz, né? Se vocês olharem aqui, né? Seria o número de colunas da matriz A e o número de linhas da matriz B, né? Então, olha isso. Isso é a parte interna da matriz. E aí o IJK, para fazer a varredura. E quem que é esse K aqui? Lembra que eu falei para vocês que vocês vão ter que fazer uma multiplicação? Multiplicação é somatório, vão ter que multiplicar e acumular. Então a gente vai precisar de uma estrutura de acumuladores para fazer isso. Então a gente já vai ter que ter essa estrutura. Então aí, entrada de dados, né? Tem que pegar as linhas da matriz A, as colunas da matriz A, ou, se você preferir, né? Colunas da matriz A ou linhas da matriz B, né? Tanto faz. E aí, faça aí variar, né? Faça a coleta de dados. Aí você vai pegar a sua matriz. Né? Escreva aí, né? Qual que é a quantidade de colunas da matriz P. Precisa desses dados todos aqui na entrada. Colete a sua matriz P. Colete a sua matriz B, na verdade, né? E aí a matriz produto, né, vai ser gerada automaticamente. Agora, o processamento de dados. Agora que vem que vem o entendimento de como que a gente vai escrever esse código. Então, vocês sabem, né? O I vai segurar as linhas e o J vai varrer as colunas. Só que o I vai segurar de 1 até M, né? Porque o número de linhas dessa matriz produto é igual a M e o número de colunas vai ser o próprio P. E aí eu vou fazer o quê? Para cada elemento gerado,
né, para cada elemento que a gente fez ali, ele vai ser o quê? Vai ser um produto entre o A11 vezes o B11, o A12 pelo 21, o A13 pelo B31. Aquilo que vocês aprenderam na álgebra. Tá? Estou só colocando para vocês aqui, para vocês prestarem atenção em alguns detalhes aqui. Prestem atenção como que varia esses números de linhas e números de colunas. O que vocês estão vendo aqui? Né? Vocês estão vendo o 1 ficar fixo, ele sempre vai estar fixo. O que mais que está fixo aqui do outro lado? O próprio número de colunas, né? Eles estão fixos. E a parte interna é o quê? É 1 aqui, 2, 2 aqui, 3, 3 aqui. No próximo, vai ficar fixo o número 1, né? A parte interna também fica fixa. O que está variando aqui no caso agora? Né? Então segue o mesmo padrão aqui, né? Segue esse mesmo padrão que a gente está vendo. E vamos tentar traduzir isso, então, lá para dentro do código. Vocês sabem que a gente vai precisar agora de uma estrutura de acumulador. Esse for vai fazer o acúmulo para nós. Por isso que eu vou usar K. O K vai variar de 1 até N. O que é N? Isso é aquela parte interna das matrizes, né? Da nossa multiplicação aqui, ó. Cadê? A parte interna. Né? Então, eu vou varrer, eu vou fazer a acumulação quantas vezes forem o número de colunas dessa ou o número de linhas dessa. Então, por isso N lá. E aí, eu sei que se é uma estrutura de acumulador, eu tenho que ter um elemento, né, tem que ter um elemento pré-definido, que fica fora do laço aqui, né, antes de entrar no laço. Isso tem importância se eu colocar ele nessa posição aqui, como se eu colocar ele fora do laço, se eu colocar ele entre os dois laços. Aí eu deixo para vocês testarem e ver o que dá de resultado, né? Se tem diferença ou não. Vou deixar para vocês responderem se essa posição aqui é onde está o elemento pré-existente vai interferir ou não no seu cálculo. Deixo para vocês testarem isso. Então, no final das contas, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer toda aquela multiplicação, né? Tem que fazer o A11 vezes o B11, depois eu faço o A12 pelo B21, depois o A13 pelo B31, e aí, terminado de fazer essa multiplicação entre os elementos de A e B, eu somo tudo isso daqui, faço um somatório. Quem que faz isso pra gente? O acumulador aqui. Então, eu sei que vai ser o elemento pré-existente, mais o produto de A vezes B. Só que o produto de uma matriz pela outra agora. Então, eu tenho que dar o endereço dela, linha e coluna. Né? Próximo K. Então, a única coisa que está faltando para a gente encerrar esse código é definir quem que vai estar aqui. Quem que vai estar aqui. Quem que vai estar aqui. E quem que vai estar aqui. Então, vamos voltar e olhar mais um pouco lá. Naquela brincadeira. Olha só, como é que a gente vai fechar aquela questão. Né? Para fazer, por exemplo, a primeira multiplicação, o C11, né? Vejam que o que aparece aqui, né, é quem? I e J, né? Quem que aparece aqui? É 1. E aonde que isso aqui se repete com certeza? Né? Aonde que isso aqui na verdade, isso aqui varia, né? Aonde que esse valor varia? Ele varia aqui, né? 1 fica parado também 1 em 1. Né? A gente poderia escolher qual dos elementos a gente vai utilizar aqui. Poderia ser I, poderia ser J. Né? E aqui de novo, né? Na segunda, né? O C12, o que vai acontecer? Ele vai estar fixo aqui, vai estar fixo aqui e vai estar fixo aqui. Com certeza, não vai variar. Então, olha só. Que interessante isso, né? Então, a gente sabe que quem que não vai variar, até porque a gente montou toda uma ideia em cima disso, né? A gente sabe que o primeiro elemento lá não vai variar, né? Vai ser os elementos da matriz A, é o número de linhas dela que vai ficar fixo. Então, a gente coloca o I aqui, né? Porque ele vai ficar fixo. O I que entrar aqui, lá no primeiro laço, vai determinar a posição que eu vou estar multiplicando. Ó. Vamos ver se vocês conseguiram pegar essa ideia. Então, o I que eu coloquei aqui, para fazer a primeira multiplicação, ele vai meio que deixar a posição, né, fixa, né? Qual que vai ser esse elemento? Então, vai ser o C1 alguma coisa. Ou vai ser o C1, o A11, o C11 ou o C12. Então, por isso que eu estou deixando o I fixo ali, na matriz A. E depois, quem que varia? Quem que varia vai ser o outro elemento.
mais que vai estar fixo nessa brincadeira da matriz B? O J. Então, o I e o J ficam fixos. E quem que vai variar, então? Quem que varia é só a parte interna. Se vocês olharem a parte interna, aqui ela começa a variar. Está variando de 1, depois ela vai para 2, depois ela vai para 3. Aqui ela vai para 1, depois ela vai para 2. É isso aqui que eu estou tentando dizer. Acho que eu tenho outro slide ali. Vai para 1, para 2, para 3. Então, a matriz A fica travada na sua própria linha e a matriz B fica travada na sua própria coluna, que é a ideia básica que a gente tinha lá do começo. Ó. Sem querer complicar muito, né? Fica travado aqui no número de linhas e aqui trava na coluna, tá? Trava aqui na linha e aqui trava na coluna. E aí quem que varia internamente? Quem que varia internamente é esses caras aqui, que é o K, na verdade. Então eles que vão fazer a varredura, na verdade. Então tá faltando o que pra gente aqui? Né? Só colocar o K. É o que eu falei para vocês, né? Aí se vocês olharem nesse slide aqui, vocês vão ver isso variando, né? Ele está em 1, depois ele vai para 2, depois ele vai para 3, né? Aqui 1, 2, 3. Então não importa o elemento, quem que varia é o laço mais interno de todos, que é o for do K, né? E aí, se a gente colocar ele para variar aqui, né? Então quem que vai estar variando, na verdade, né? O I e o J são fixos da posição da linha, e aqui a posição da coluna, e os Ks estão variando, né? E eles são iguais, né? São os elementos internos ali dessa multiplicação. Então o K varia. E aí, feito isso, a gente conclui a multiplicação e depois mostra a matriz. E aí alguns exercícios, né, que dá para vocês, vou deixar isso aqui para vocês fazerem, né, nesses minutinhos que faltam para nós aqui. Quem quiser já ir tentando, né? E eu vou estar aqui para dar uma ajuda. Mas o que que tem de exercício? O que que tem de para começar a aquecer vocês aí, né? Uma vez que você terminou de fazer esse código, o que que você pode fazer, né? Você pode ir lá e pesquisar qual que é o terminou de fazer todos esses códigos que eu mandei, né? Você pode pesquisar qual que é o maior elemento da matriz. Como é que você vai fazer isso? Aí você vai fazer aquilo que você aprendeu com o vetor. Só que agora eu quero que você pense numa estrutura matricial, né? Então você fixa a varredura, né? Você quer olhar linhas ou quer olhar colunas para saber quem que é maior, né? Ou você pode fazer a varredura de todas as linhas, depois de todas as colunas, e comparar quem que é o maior, né? Nessa ordem. E aqui, né, elabora um algoritmo que vai pesquisar o maior elemento da última coluna da matriz. Então aqui eu estou dando uma restrição para você, ó. O maior elemento da última coluna de uma matriz. Então você vai estar restrito à última coluna dela. Então aproveita o mesmo código que você fez aqui, só que agora você vai fazer alguma coisa que vai deixar você restrito à última coluna. E aí, nessa mesma ideia, né, você pode fazer o quê? Você pode calcular a média dos elementos da matriz. Né? Pode fazer a média aí de todos, né, os elementos da matriz. Ou você faz um a um, ou você faz primeiro linha, ou primeiro coluna, e depois faz, né, a média das colunas, ou a média das linhas. Né? No final das contas, você vai ter a média da matriz. E aí, mais uma brincadeirazinha aqui, né? Calcula a média dos elementos da diagonal da matriz. Aí você tem uma restrição, né? Vai ter que fazer só na diagonal. Quando eu estou colocando essas restrições para vocês aqui, o que eu estou fazendo? Como é que a gente chama isso aqui, né? Em engenharia. Eu estou restringindo os graus de liberdade. Né? Aqui eu tenho uma restrição nos graus de liberdade, como aqui também eu tenho uma restrição nos graus de liberdade. Então, essa ideia parece inocente, até boba, né? Grau de liberdade. Mas comecem a pensar nisso, que interessante que é. Né? Quando eu estou restringindo os graus de liberdade que eu posso ter num sistema. O sistema de vocês é a matriz. Né? O que acontece? Já comece a pensar na resposta disso. Vocês vão começar a entender uma coisa muito interessante de termodinâmica lá na frente do curso aí. Aqui a gente começa assim, trabalhando com álgebra linear e programação de matrizes. Tá? É uma ideia bastante interessante. Eu acho que eu já vou dar o código para vocês aqui para facilitar. Eu tenho a matriz P aqui. Né? Aê, olha só, eu queria mostrar. Eu lembrei, não lembrei não, tá aqui, né? Como é que a gente vai fazer, ó?
para mostrar, ó. Tá vendo? Tá tudo desconfigurado aqui, né? Isso aqui é porque eu salvei o código em TXT e depois virou uma bagunça. Lembra aí o que que fazia? Vocês colocam num str, aí ele mostra, ó. Era só colocar o num str, né? Num to str, né? Num to str. E aí porque tudo isso aqui é caractere, né? Então para ele mostrar na tela o input, eu tenho que jogar em caractere, né? Aí ele vai mostrar bonitinho lá. Isso aqui desconfigura por causa de salvar em TXT, essa bagunça aqui. Então por isso que eu não coloco, né? Às vezes eu não coloco acento nas coisas para não deixar assim. Então fica posicão mesmo. Porque às vezes eu salvo e volto e fica desconfigurado. Então olha só, aqui o que está faltando nesse código, gente? O que eu deixei para fora aqui no código? Tem uma coisa aí. Tem uma coisinha que está faltando. Opa, aqui também está desconfigurado. Musicão aqui. Tá faltando uma coisinha. O que que é? Alocação de dados, né? Da matriz. Tem que faltar, tá faltando a alocação aqui. Não tô alocando os dados aqui certinho. Então, aqui, né? Vou começar com zeros, né? Y igual zeros, M, N. Né? Tá faltando só a alocação aqui. Só que aqui é B zeros, N e P, senão vai dar problema. É o C, zeros o quê? Sabe como é que é formado, né? É o número de linhas da matriz A e o número de colunas da matriz D, né? Então, seria o quê? Aqui, NP. Não vai dar problema também. Então, olha só. Vamos só consertar agora que a gente viu lá no outro código, né? Era só usar isso aqui. Eu vou copiar essa linha aqui. E aí vocês vão ver que funciona, né? Entrada na matriz, eu tinha lembrado aqui. Substitui tudo isso aqui por informe o elemento da posição A. Aí abre aqui, né? Coloca esse num STRI, num STRJ, né? Já está com todo o cosmético feito aqui. E aí vai aparecer bonitinho aqui na tela para vocês, né? Para vocês lembrarem da posição que tem que digitar de forma correta. Então, mandar um rodar aqui. Forma a matriz aí, quantas linhas? 2. Quantas colunas? 3. Olha lá. Informa o elemento da posição A1. Tá vendo que agora fica certinho para você digitar? Né? 1. Informe o A12. Aí eu sei que é o 2. Informe o A13. 3. Aqui é o 4. Que é o 5. E que é o 6. Pronto. Tá faltando uma coisa aqui, né? Tá faltando um ponto e vírgula aí em algum lugar aqui, né? Assim ele vai ficar legal. Então eu já posso dar esse código aqui para vocês também. Então tá resolvido, né? Aí tá resolvido. Era só colocar o num STR, né? Tava lembrando disso. Na verdade, eu vou deixar para vocês fazerem esse código C. Não vou dar ele para vocês, não. Vou deixar ele para vocês fazerem, tá? Fazer a multiplicação. Aí depois vocês trabalhem para fazer esse 1, 2, 3 e 4. Então, esses 10 minutinhos restantes aí da aula, eu vou deixar isso para vocês. É bom que vocês façam um treinamento de memória, né? De tudo isso que a gente está vendo. Bom, esses slides já estão lá, tá? Já está lá no Moodle de vocês, tá tudo lá. Não vou colocar mais material nenhum. Isso daí é o material do curso, são as 14 aulas que a gente precisa ter.
Então agora é com vocês, tá? Pessoal, querem discutir esse assunto aí? Querem dúvida de alguma coisa? Conseguiram entender isso daí, gente? Vamos tentar criar o código agora que vocês estão aí que vem dúvida na cabeça. Tenta criar o código da matriz produto. Então vai lá, João Vitor. Escreva esse código aí, que é aí que vão surgir as dúvidas. Vocês vão ver que vendo, né, a gente fazer, aí fica mais fácil. Agora que a gente põe a mão na massa, aí começa a surgir as dúvidas. Isabela, beleza? Tenta fazer aí, Isabela. Aí amanhã eu dou o código para vocês aí, o que eu fiz ali. Eu acabei de mexer nele. Só olhar nos slides aí, né? Vai ter uma colinha aí para vocês. E aí tentem fazer o item 1, 2, 3 e 4. Amanhã a gente trabalha em cima disso e, né, e já entra em função. Né, para a gente poder ter uma sobra de dias aí para fazer exercício. E tem as apresentações, né? Amanhã eu defino aqui o que a gente vai ter de apresentação. Então, agora já tem a lista, né, eu já posso ver aí um problema ou outro para vocês fazerem. Bom, pessoal, se não tem dúvida, né, vou deixar vocês tentarem fazer. A gente pode encerrar por aqui hoje, tá ótimo, tá? Estamos encerrando por aqui hoje. Amanhã as dúvidas vão surgir, aí vocês me perguntem antes da gente iniciar a próxima aula, certo? E aí, precisando, estamos aí. Né? É só marcar comigo na segunda ou na quarta, tá bom? Então é isso, até amanhã para vocês aí. Tenham uma excelente tarde aí de quinta.